Salve, salve, pessoal! Paulo, da página Por Nossa Democracia, dos canais TV Lula Livre por Nossa Democracia, Real News com Paulo Andrade Castro e Resistência por Democracia. Pessoal, olha o que nós temos em tela. Gilmar sobre a Lava Jato, chantagistas. Antes de irmos diretamente à fala do ministro Gilmar Mendes, eu gostaria de pedir a você, se inscreva em nossos canais, aperte o sininho para receber nossas notificações e passe esse material adiante. Amigos e amigas, o ministro Gilmar Mendes participou hoje de uma webconferência no grupo Prerrogativas, um grupo hoje sensacional, entrevista as maiores autoridades do país, estão de parabéns. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo o link para toda a entrevista do ministro Gilmar Mendes. Então, participando dessa webconferência, ele foi perguntado sobre as parcerias ilegais da Lava Jato em Curitiba com a polícia americana, principalmente o FBI. E ele não se limitou a falar só sobre isso. Ele abriu o leque e o que ele falou sobre a Lava Jato é impressionante. Vamos ouvi-lo? Antes, lembro a vocês, hoje às 17 horas nesse canal, nós vamos estar com o nosso plantão Real News, falando sobre isso e muito mais. Vamos ouvir o ministro Gilmar Mendes. Muito obrigado, Léo. Registrar novamente os cumprimentos dos nossos patronos, Celso Antônio Bandeira de Mello e Veida Zancanelli. Estão mandando um abraço para o senhor, estão nos acompanhando, nos dando a honra. Um abraço a eles. Um abraço a Veida. Eles são uma inspiração para a gente, tiveram um papel fundamental, né, Lênio, nas ADCs 43, 44, 54, nos acompanhando em todos os despachos que nós fizemos. Então, realmente uma referência muito grande. Então, eu tomei a liberdade também de mandar ao ministro hoje uma notícia do Intercept, né, sobre um novo diálogo vazado, que revela o que todos nós já sabíamos e denunciávamos, que é a relação promíscua entre o Ministério Público e o juiz, enfim, Sérgio Moro, né? Mas isso é tema dessa pergunta que o Leonardo Atushi fez. Se eu puder falar a respeito, eu agradeço. Eu vi essa questão, e, Leonardo, obrigado aí pela pergunta e pelas referências, e eu acho que essa é uma outra questão que nós devemos olhar com muito cuidado. Certamente esse tema preocupa, essa cooperação informal entre autoridades. Nós já vimos algumas notícias referentes, por exemplo, a também cooperação informal com autoridades suíças. Nós vimos, inclusive, que o procurador-geral suíço sofreu sanções por conta disto, né? Passou a ser investigado por conta desse tipo de trabalho informal. Então, isto precisa ser olhado. Mas eu queria colocar isto, talvez, num contexto mais amplo. Eu acho que todos esses episódios... Ainda ontem, eu participava de uma live com o governador Flávio Dino, e ele disse, é quase caricatural que o Procurador-Geral da República tenha que ir ao Supremo para ter acesso a documentos da Lava Jato em Curitiba, né? É o Brasil, no Brasil, o rabo abanando o cachorro. De fato, o direito ao sigilo e o direito ao acesso aos documentos é da instituição, não é da Procuradoria-Geral, não é? E não de determinadas pessoas. Mas veja a que ponto nós chegamos. Então, a mim me parece, e aí eu acho que me parece claro, que vários problemas que estão sendo apontados, e até o uso do cargo para eventual retaliação, mostra que nós temos um grave problema de governança. A ideia, e você, Lênio, que foi do Ministério Público, sabe muito bem, o princípio da independência, da autonomia, também é um princípio institucional importante que tem que estar associado à ideia da unidade da instituição. E, obviamente, que hoje eles são os independentes, os autônomos, não é? Cada qual produzindo a sua decisão e guardando para si, inclusive usando para fins outros, como nós estamos sabendo. Esses dias alguém me perguntava sobre essa questão. Por que tanto cuidado com esse sigilo? Essas pessoas que se revelaram vazadores eméritos de notícias
de sigilos, agora estão zelando pelo sigilo dessas pessoas, preocupados que o procurador-geral venha a vazar, ou diz, isto poderá chantagear políticos. E o que eles têm feito? Veja a notícia de ontem, sem nenhum cabimento, a propósito do ministro Dias Toffoli, querendo imputar ao atual procurador-geral uma prevaricação quando os fatos são de 2015. Veja a irresponsabilidade dessa gente. Veja como é grave isto, não é? Quer dizer, chantagistas eméritos, usando agora o argumento, quer dizer, naquela linha do vou gritar, pega ladrão. Eu até disse, então, a uma repórter que me procurou, eu disse, essa gente está temendo qualquer correção porque eles sabem o que fizeram no sábado à noite. Sem dúvida nenhuma, ministro. O Lênio Streck tem um trabalho incrível, né, em relação a isso, eu vou pedir para ele comentar. Inclusive, Lênio, o que eu não consigo compreender, você que integrou o órgão, sabe bem, nós ingressamos até com pedidos de investigação em relação àquele fundo bilionário que contou com a participação ativa de um advogado que nos envergonha, o Imodesto Carvalhosa, enfim, você sabe bem disso. E, infelizmente, talvez o espírito de corpo do CNMP, né, acabou não dando nenhum resultado. Eu queria que você comentasse um pouco isso e também